Você não está confuso. Você está se escondendo. Não é falta de clareza, não é falta de método, não é falta de disciplina. É medo. Medo de decidir algo que não tem volta. Medo de perder a desculpa que te permite continuar exatamente onde está. Porque, Gente, o ponto aqui é, enquanto você ficar dizendo que você fica se preparando, que eu tô pensando, planejando os próximos passos, você vai continuar sendo cobrado sempre. Por quê? Porque, afinal de contas, as pessoas não estão nem aí pro seu plano. As pessoas querem ver o seu resultado. Entendeu? Se você não entrega, as pessoas vão continuar cobrando. Pega esse insight e fica com ele na sua mente pro resto da vida. a decisão que mudaria a sua vida já está clara. Você só não toma porque, depois dela, não daria mais para fingir que não sabia. E é exatamente por isso que a maioria prefere sofrer em silêncio do que decidir em voz alta. Se isso te irrita, ótimo. Significa que atingiu onde precisava, agora escuta com atenção. Esta segunda parte não é para quem quer melhorar, é para quem aguenta destruir a própria identidade antiga sem garantia nenhuma do que vem depois. Se você continuar assistindo, não vai poder dizer que foi pego de surpresa. Agora sim, vamos falar do verdadeiro motivo pelo qual você foge das decisões que poderiam te transformar. A verdade que quase ninguém aceita: você não foge da dor. Você foge da responsabilidade irreversível. Dor você aguenta. Você já aguenta há anos. O que você não aguenta é a ideia de decidir algo que elimine todas as suas desculpas futuras. Porque depois da decisão verdadeira, não existe mais, não era o momento, faltavam condições. As pessoas não ajudaram, o cenário era difícil. Decisão mata coartada. E a maioria vive da própria coartada. Porque sofrer é mais fácil do que decidir. Isso vai soar brutal, mas precisa ser dito. Sofrer mantém a sua identidade intacta. Decidir destrói quem você é hoje. Quando você sofre sem decidir, você continua sendo a vítima esforçada. Quando você decide, você vira o responsável absoluto. E responsabilidade absoluta é solitária. Ninguém aplaude, ninguém garante resultado, ninguém promete que vai dar certo. Só existe você. E as consequências das suas escolhas. O seu cérebro não tem medo da dor. Ele tem medo da perda de identidade. Seu cérebro não foi feito para te fazer grande ir. Ele foi feito para te manter coerente com quem você sempre foi. E toda grande decisão ameaça essa coerência. Por exemplo, se você decide parar de aceitar migalhas nos relacionamentos, você perde a identidade de gente boa. Se você decide sair de um ambiente medíocre, você perde o pertencimento daquele grupo. Se decide crescer de verdade, perde o conforto de ser invisível. Se decide liderar, perde a desculpa de que ninguém me deu uma oportunidade. O cérebro interpreta tudo isso como morte social e por isso ele te sabota. Existem 3 formas muito comuns de fugir da decisão. A primeira é o planejamento infinito. Você planeja para não decidir, refina detalhes, assiste mais vídeos, lê mais livros, mas nunca cruza o ponto sem volta. Planejar vira uma procrastinação sofisticada. A segunda é usar a rotina como um escudo moral. Você pensa, estou fazendo minha parte. Essa frase é um anestésico poderoso. Ela permite que você ignore o fato de que está evitando a escolha central que realmente importa. E a terceira forma são as decisões reversíveis. Você até decide, mas deixa sempre uma porta aberta para voltar atrás. E decisão com porta aberta não é decisão. É só um ensaio emocional. A decisão real é aquela que muda o jeito que você é obrigado a agir. Aqui está o critério que não falha. Se amanhã você pode agir exatamente igual a hoje, você não decidiu nada. Uma decisão verdadeira força um comportamento novo, mesmo quando você não quer. Ela cria um ambiente onde voltar atrás custa mais do que continuar. Vamos ver a diferença entre decisões fracas e decisões estruturais. Decisão fraca, vou tentar ser mais disciplinado. Decisão estrutural, eu eliminei tudo que permite a indisciplina na minha vida. Decisão fraca, vou focar mais. Decisão estrutural, eu cortei compromissos, pessoas e estímulos que competem com o meu foco. Decisão fraca,
Vou mudar de vida, decisão estrutural. Eu aceitei perder quem eu era, mesmo sem garantia nenhuma de quem vou me tornar. Decisão estrutural não depende de motivação. Isso é crucial. Motivação é emocional, é passageira. Decisão estrutural é arquitetônica. Ela organiza o seu ambiente, seu tempo, suas relações e as consequências de forma que não agir se torna mais doloroso do que agir. A partir daí, a disciplina acontece quase sozinha, por necessidade. Se você chegou até aqui e ainda está confortável, algo está errado. Então faz isso agora pro vídeo por 10 segundos. Pergunta para si mesmo, sem mentir. Qual decisão eu sei que mudaria a minha vida? E que eu continuo evitando porque não teria como culpar ninguém depois. Se você não consegue responder, é porque já se treinou a fugir. Se consegue, você está exatamente no ponto que separa quem muda de quem só consome conteúdo. Pode voltar a assistir. A parte mais desconfortável vem agora. Existe um momento exato em que uma decisão se torna irreversível. Existe um ponto crítico. Antes dele, a dúvida. Depois dele, a identidade. Esse ponto não é quando você anuncia para os outros. Não é quando você planeja, não é quando você se empolga. É quando você fecha as rotas de fuga. Quando você elimina a possibilidade de voltar para o personagem antigo sem pagar um preço alto demais. É por isso que as pessoas temem decisões grandes, porque decisões grandes mudam como os outros te tratam, mudam o que esperam de você, mudam o padrão que você é obrigado a sustentar. E o mais pesado de tudo, elas te obrigam a ser coerente todos os dias. E coerência é mais difícil do que disciplina. Disciplina, você finge por um tempo. Coerência te expõe o tempo todo. Quando você decide de verdade, cada ação incoerente dói. Você não precisa mais de cobrança externa. A sua própria nova identidade vira sua juíza. E isso assusta demais quem vive de autoengano. A diferença entre quem muda e quem estagnar não é inteligência, não é talento, não é sorte. É a disposição para bancar a decisão quando o encanto inicial acaba. Todo mundo decide quando está inspirado. Poucos sustentam a decisão quando estão cansados, entediados ou sozinhos. Decisões criam solidão e isso é um teste. Quando você decide crescer de verdade, 3 coisas acontecem. Algumas pessoas se afastam, outras tentam te puxar de volta e você passa muito mais tempo sozinho consigo mesmo. Isso não é uma punição, é uma seleção natural. Você não perde pessoas, você perde compatibilidade com elas. É por isso que a maioria prefere a rotina. Rotina permite pertencer. Decisão força separação. E o ser humano médio prefere companhia à verdade. A última armadilha é esperar pela certeza. A certeza vem depois, nunca antes. Quem espera a certeza para decidir, já decidiu não mudar. Toda decisão que transforma começa com medo, com insegurança, com falta de garantia, com a sensação de um salto no escuro. Isso não é um sinal de que você está errando. É um sinal de que você está crescendo. Decidir é declarar guerra à sua versão antiga. E guerras não são limpas, não são elegantes, não são confortáveis, mas são necessárias. Ou você entra nelas conscientemente, ou vive como um território conquistado pelos seus hábitos, medos e pelas expectativas dos outros. Vamos ser diretos sobre o preço de não decidir. Se você não decide, alguém decide por você. O ambiente decide. O medo decide. O passado decide. E depois de anos, você olha para trás e chama isso de destino. Não é destino, é omissão acumulada. O momento é sempre agora. E isso é inconveniente. A sua mente quer mais tempo, mais preparo, mais contexto. A vida quer decisão. E ela não se importa se você se sente pronto ou não. Agora você sabe, não intelectualmente. Você sentiu, então aqui está o corte final. Ou você pega uma decisão estrutural e executa agora, ou assume com total honestidade, que prefere continuar exatamente como está, mas não finja mais que é falta de método, de rotina ou de informação. Se este vídeo te confrontou, se ele te incomodou, se inscreve no canal, continua nessa jornada, não por motivação, mas porque depois de ouvir tudo isso continuar adiando, vira uma escolha consciente. E toda escolha consciente cobra seu preço. A diferença é simples.
Uns pagam o preço da decisão. Outros pagam o preço do arrependimento. Escolhe qual dor você vai carregar.